Muito boa tarde para você. Estamos chegando com o Boletim Legislativo. Aqui a gente traz sempre as notícias da Câmara e também da nossa cidade, então seja bem-vindo. O projeto Maio Consciente é aprovado pelos vereadores. A proposta é promover ações e debates sobre a saúde mental materna. Queimadas que atingiram o estado de São Paulo geram prejuízo de 2 bilhões de reais para o agronegócio e também afetam o dia a dia da população. E tem mais informação. Os vereadores se reuniram nesta terça-feira para mais uma sessão de Câmara. Durante a 53ª sessão, os vereadores apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Quanto aos requerimentos, muitos eram cobranças para agilidade de serviços na saúde e rondas policiais. Já em relação às indicações, os parlamentares solicitaram diversas ações de manutenção pública, como limpeza urbana, troca de lâmpadas, podas de árvores, entre outros. Ao longo da sessão, os vereadores também pediram um minuto de silêncio em homenagem aos moradores falecidos na cidade. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. Ainda sobre a Câmara, os vereadores aprovaram um projeto que institui o mês Maio Consciente. A ideia é promover ações de cuidado e promoção da saúde mental materna. Juliana engravidou no início da pandemia e se viu em meio a medos, dúvidas e a ansiedade com a chegada da maternidade. O que era para ser um momento feliz se tornou uma angústia. Eu tinha medo de morrer, de acontecer alguma coisa com meu filho, como que ia ser. Eu percebi que eu estava criando neuras além, né? Além do que a gente já tem quando tá grávida, assim, sabe? Eu estava pensando muito, o foco era muito nisso, assim. Então eu vi, opa, pera, não tá legal isso, não conseguia dormir, né? Comia muito, né? Tanto que eu engordei 30 quilos durante a gestação, assim. Na época, a analista comercial fazia tratamento com uso de medicamentos controlados e o marido, caminhoneiro, passava muito tempo viajando. Grávida de primeira viagem, precisou suspender os remédios. Foi quando percebeu que precisava de ajuda psicológica. Eu ficava já pensando na situação e já tentando pensar no que ia fazer, e isso me causava uma ansiedade, né? E aí também do meu marido estar longe, então assim, como que ele ia ser como pai, como que ele ia ser como estar longe, não ter ajuda. Com o objetivo de promover ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna, a Câmara aprovou um projeto de lei que institui o mês Maio Consciente. Políticas públicas como essa auxiliam na desmistificação e no combate à desinformação do tema. Junto com a gestação, alterações hormonais, angústia, medo, porque é um novo que vai se abrir de frente dela, tem o medo do parto, né? O Brasil aí é campeão nas violências obstétricas, então tem todo o medo de passar por essa violência também. Então tudo isso vai tornar com que ela consiga encontrar um ambiente de apoio, de acolhimento com outras mulheres e também com profissionais. Então, saber que existem profissionais que estão olhando por ela. Segundo a justificativa do projeto, o aumento nos casos de depressão, ansiedade e suicídio entre as mães precisa da atenção do poder público. Fatores sociais e econômicos contribuem para a incidência dos casos, como desemprego, violência doméstica, famílias fragmentadas e tripla jornada de trabalho. Outras questões como fatores sociais, fatores econômicos, rede de apoio, a própria condição física da mãe, se ela tem uma diabetes, se ela tem algum outro problema de saúde, isso tudo influencia, né? Como sempre dizemos, somos seres biopsicossociais. A saúde mental materna é uma pauta urgente. Estudo da Fiocruz aponta que 26% das mulheres apresentam sintomas de depressão pós-parto no Brasil. O problema traz consequências para o vínculo entre mãe e bebê. Por isso, receber apoio e tratamento médico são fundamentais neste momento. A expectativa do projeto é garantir apoio e acolhimento às mães. E tão importante quanto as políticas públicas sobre o tema é a necessidade de uma rede de apoio durante a gestação e o pós-parto. A principal coisa durante uma gravidez e depois do parto é sobre a rede de apoio.
Isso faz toda a diferença na vida da mãe. Ela precisa de uma boa rede de apoio, familiares, amigos, equipe médica, esclarecimento, apoio psicológico e, se necessário, se ela tiver essa condição, também um apoio psiquiátrico. Para Juliana, o apoio psicológico foi essencial durante a gravidez. Com a saúde mental em dia, ela teve a segurança para cuidar do filho. Hoje, o Pedro está com 4 anos e Juliana enxerga a maternidade de outra forma. Você precisa entender que, além de mãe, existe uma pessoa. E essa pessoa precisa ser cuidada, primeiramente, para depois poder cuidar. Hoje em dia, eu falo que eu tenho motivação a mais, né? Além de mim, eu tenho que estar bem para o meu filho, né? Eu tenho que estar bem para ele poder ter uma mãe saudável, né? Por mais tempo possível, né? Da vida dele. A gente segue com o tema saúde da mulher, mas agora para falar sobre aquele período antes da chegada da menopausa, que é chamado de perimenopausa ou climatério. Essa é uma fase de muitas oscilações hormonais que podem trazer desconforto. E um estudo mostrou ainda que é alto o risco das mulheres desenvolverem transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Aos 59 anos, Cristiane vive um momento que todas as mulheres vão passar um dia: a menopausa. Os sintomas começaram a aparecer 10 anos atrás. Às vezes eu me sentia meio entristecida. Assim, do nada, alguma situação comum na vida da gente, né? Eu me sentia assim, nossa, mas por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão sensível a algum fato? E também eu ganhei um pouquinho de peso. E como eu não mudei a alimentação, não tinha nada diferente, foram também sinais de que alguma coisa estava acontecendo. A menopausa é o período que marca o fim da fase reprodutiva feminina, que ocorre geralmente entre 45 e 55 anos. Os sinais característicos são ondas de calor e alterações no sono, na libido e no humor. A menopausa é a ausência de produção hormonal pelos nossos ovários. Na prática, a mulher na menopausa, ela fica um ano inteiro sem menstruar. Então, muitas mulheres começam com uma irregularidade menstrual, mas a gente conta um ano. Então, uma mulher que ficou, 6 meses e menstruou, ela zera a conta dela e começa a contar novamente. O período que antecede o final da menstruação é chamado de perimenopausa. Essa é uma fase que, além dos sintomas físicos, também podem afetar a saúde mental. Um estudo da Universidade de Cardiff aponta que 70% das mulheres acima de 45 anos desenvolvem transtornos mentais nessa fase da vida, como a depressão e a bipolaridade. Nós temos essa combinação, né? Mente, a parte biológica, então tudo isso vai contribuir a uma alteração hormonal, né? Então ocorre bem semelhante quando o início da adolescência, aquela transição da puberdade, né? É comum a gente falar, a menina fica mais irritada, né? Ela está mais impaciente. O mesmo vai acontecer nesse período da menopausa. E isso, se a gente também nós temos que pensar num fator, o estresse, né? Então vai depender da condição social, econômica, o estilo de vida de cada pessoa, as pressões que ela enfrenta, que isso também vai poder fazer com que essa pessoa tenha mais alterações do humor, mais alterações quanto à ansiedade do que outras. No início dos sintomas, Cristiane sentiu as mudanças no corpo, principalmente no humor. Eu senti que eu fiquei um pouco mais ansiosa e em algumas situações novas eu senti um pouco de medo. Por exemplo, um passeio para um lugar diferente, novo, aí eu me pegava, poxa, mas o que está acontecendo? Para amenizar o sofrimento das mulheres neste momento de flutuações hormonais, o tratamento mais indicado é a reposição de hormônios. O que a gente produz no ovário, as mulheres? Estrogênio, que é o hormônio mais importante, feito em maior quantidade nas mulheres, progesterona e testosterona. Então a gente vai repor esses 3 hormônios. Hoje em dia a melhor via de reposição de progesterona é por via oral, que modula muito o sono, humor, e ela traz uma melhora na proteção mamária e na proteção óssea, é super importante. E estrogênio e testosterona a gente prefere fazer hoje por via de gel, que é a melhor absorção, ou na via de implante. Além disso, manter uma alimentação saudável e atividade física regular são medidas simples, que incorporadas aos hábitos diários da vida, podem minimizar os sintomas da menopausa
e ajudar no controle da saúde mental. Tem muita coisa que a gente consegue melhorar com atividade física e alimentação, principalmente sintomas como ansiedade, depressão, tentar dormir na hora que é para dormir. Então, a noite foi feita para dormir. À noite é muito importante a gente estar, no máximo, assim, meia-noite a gente tem que estar dormindo, porque nesse horário também, mesmo na menopausa, a gente vai liberar a melatonina, que é um hormônio super importante para a gente entrar num sono REM, descansar, e ele é um grande orquestrador dos nossos outros hormônios. Junto com a chegada da menopausa, também vem os tabus envolvendo o tema, como o envelhecimento e questões ligadas diretamente à autoestima da mulher. Mas, para a psicóloga, encarar essa fase da vida de maneira leve é essencial. Não é pegar num estigma, num estereótipo, eu preciso ser insuperável, eu preciso estar bem todos os dias. Entenda que ter os pensamentos negativos é nesse momento. Amanhã você vai se esforçar, fazer outras coisas, né, e procurar superar isso. É uma luta, é um investimento eterno, mas é possível sim viver dias melhores. Hora de saber quais são as vagas abertas no PAT nesta quarta-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, açougueiro desossador, ajudante de embalador, ajudante de padeiro, alinhador de pneus, assistente de vendas, atendente de farmácia balconista, atendente de lanchonete, atendente de padaria, atendente do setor de hortifruti grangeiros, auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar técnico de controle de qualidade, balconista de açougue, caseiro, chapista de lanchonete, churrasqueiro, confeiteiro, conferente de controle de produção, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira em geral, empregado doméstico arrumador, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado do setor de embalagem, farmacêutico, garçom, gerente de restaurante, instalador de sistemas fotovoltaicos, instalador de som e acessórios de veículos, leiturista, mecânico de automóveis, mecânico de máquinas pesadas, motorista de furgão ou veículo similar, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, pintor de veículos, pizzaiolo, polidor de automóveis, projetista de móveis, repositor de mercadorias, serralheiro, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de Gerosister, operador de telemarketing, repositor em supermercados. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Nas últimas semanas, um problema que sempre ocorre nessa época do ano, de clima mais seco, ficou ainda mais intenso em várias regiões do país: as queimadas. No estado de São Paulo, o governo criou até um gabinete de crise para monitorar e agir para combater e conter os incêndios. Os prejuízos para o agronegócio são estimados em 2 bilhões de reais. Para além dessas perdas, as queimadas provocam inúmeros impactos. E esse é o tema do Boletim Entrevista de hoje. Olá pessoal, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista de hoje, um tema super importante. De acordo com dados do INPE, somente no Brasil neste ano foram mais de 180 mil focos de incêndio que já foram registrados. E quem vai trazer mais informações para poder falar sobre este assunto com a gente é a Clécia Massi, ela que é engenheira florestal, professora da Unesp. Bom, neste tempo seco já é uma das causas, né, que aumentam ainda mais as preocupações. Mas quais são as outras causas que existem também para ter esse aumento no número de incêndios? Bom, boa tarde, Paulo. Queria agradecer inicialmente pelo convite da TV Câmara.
Bom, eu acho que antes a gente tem que começar falando sobre a perspectiva do fogo nos ecossistemas. Então, no Brasil, a gente tem basicamente 2 tipos de ecossistemas. Os ecossistemas campestres e savânicos, onde o fogo era natural, de acordo com seu regime histórico. Então, um raio que vinha numa época seca, que desencadeava, né, um pequeno foco de queimada, logo depois começava a chover e aquele foco de queimada se apagava. Então, a gente tem vários registros de fósseis, de evolução de espécies com a presença desse fogo, que era um fogo natural. Algumas comunidades indígenas também muito antigas, que habitavam esses territórios, também usavam pequenas queimadas para caçar, para manejar a sua agricultura. Então, isso tudo era compreensível naquele tempo, né? E nos ecossistemas florestais, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o fogo nunca foi um evento natural, porque as espécies, inclusive, não têm nenhuma capacidade de se adaptar a um evento de fogo. Boa parte das árvores tem casca fina, o que não permite a elas tolerar um aumento repentino de temperatura, com uma temperatura muito alta, que é um incêndio. Bom, então, dado isso, a gente tem que problematizar que no Brasil inteiro a gente tem esses 2 tipos de ecossistemas, né, campestres, savânicos e florestais, onde em alguns deles, os campestres e os savânicos, mesmo o fogo que não é natural, as espécies vão conseguir responder e vão, né, rebrotar. Então, esse fogo que nós estamos vendo agora na Floresta Nacional de Brasília, por exemplo, que é um fogo catastrófico, não é natural, mas ele, né, as espécies vão conseguir responder a ele. Já na Mata Atlântica e na Amazônia, certamente não. Bom, e aí, então, existe o fogo natural, como eu falei, que não é o caso desses focos que nós estamos vendo agora, e existe o fogo antrópico, né? Aí o fogo antrópico, ele tem algumas categorias. Ele pode ser um uso das comunidades tradicionais, até hoje os indígenas praticam fogo de coivara, né? Os geraizeiros, várias outras comunidades no Brasil inteiro usam esse fogo como práticas, né, tradicionais. Existe o fogo criminoso, que é aquele que foi colocado provocadamente, né, intencionalmente, e existe o fogo não intencional, aquele de que alguém, por exemplo, joga uma bituca de cigarro desavisado, né, pela janela do carro e aquilo, num tempo muito seco, inicia uma queimada. Então, existem diferentes causas, mas o que nós acreditamos que nós estamos vivendo nesse momento, dado que o número, como você mesmo falou, aumentou muito, então o MAP Biomas mesmo está registrando um aumento de 116% em relação a 2023, até agora, né? Então, o que nós estamos, óbvio, há vários inquéritos abertos em vários estados, há uma ação nacional também para tentar investigar isso, mas o que nós estamos, né, com vários indícios é de que esses incêndios não são, né, assim, não são naturais, evidentemente, e não são não intencionais. Há uma causa que talvez, muito provavelmente, seja uma causa criminosa a se descobrir ainda por quê, né? E aí é preciso dizer que, assim, boa parte dos incêndios que a gente via até o ano passado, ainda que sejam incêndios ilegais, muitos deles, eles faziam parte de um esperado, né? Porque a gente tem um esperado aí todo ano, mais ou menos, de proporção de área queimada e tal, ainda que sejam ilegais, para desmatar, para abrir novas áreas agrícolas e tal. O que está surpreendendo esse ano, especialmente aqui no estado de São Paulo, é que várias áreas de cana-de-açúcar estão queimando, que isso não era esperado, né? Porque se você está queimando o principal ativo, que é o colmo, que é o caulezinho ali da cana-de-açúcar, que vai gerar a produção, seja do açúcar, seja do etanol. Então, essa é uma coisa que está surpreendendo e que, evidentemente, vai ter que ser alvo de investigações. Já tem vários vídeos circulando por aí mostrando pessoas ateando fogo em áreas. Então, isso certamente vai ter que ser investigado. Então, há causas múltiplas e, por isso, o assunto não é de fácil discussão. E, em cima dessas questões também ambientais, de certa forma, isso também impacta no dia a dia das pessoas, não somente na parte da saúde, mas na parte econômica também? Sim. Então, a gente ainda está muito no calor do momento, realmente, né? Então, a gente tem estimativas ainda muito iniciais das perdas econômicas, mas saiu um dado ontem de que até ontem as estimativas eram de perdas econômicas em torno de 1,1 bilhão de reais, o que também é 3 vezes maior do que se viu em 2023. Mas é tudo muito precipitado ainda de dizer, né? E aí, as consequências, em geral, né, são
para a saúde humana, evidentemente, mas a gente tem um monte de consequências para o meio ambiente, perda de biodiversidade, a gente está vendo a quantidade de animais mortos, né? A gente tem perda dos serviços ecossistêmicos, então os ecossistemas naturais, eles, por exemplo, proporcionam uma regulação climática, né? Que eles deixam de conseguir fornecer para nós em função dessas queimadas. Então, é uma série de funções que os ecossistemas desempenham que, com certeza, com as queimadas a gente vai perder. E de ações governamentais, né? O que pode ser feito para a gente poder reduzir esses impactos? Bom, a gente tem nesse momento no estado de São Paulo a criação de um gabinete de crise que nesse momento, de novo, né, que é uma situação emergencial, de fato precisava ser criado, mas a gente também precisa que o município tenha que o estado tenha outras ações, né, como por exemplo decretar um estado de emergência climática que coloca o estado numa outra exigência, inclusive para receber recursos públicos, né, do governo federal. A gente tem que aderir, nós temos uma política estadual de mudanças climáticas, a gente precisa cumprir uma série de coisas que estão lá na nossa política, que ainda não foram implementadas, espaços de governança, etc. Em nível federal, acabou de sair uma lei muito boa, que é a Política Nacional de Manejo Integrado de Fogo, que trata, inclusive, dessa complexidade de incêndios, de queimadas, né, que são executadas por comunidades tradicionais e que elas, sim, a gente precisa discutir, ponderar e permitir. Os agricultores familiares, como é que eles lidam com a prática da queima, porque muitos deles usam por falta, né, de outras formas. E as queimadas criminosas. Então, a política ela já contempla tudo isso. Agora, há outras ações assim, que são muito pontuais. Por exemplo, se a gente olhar aqui para o Vale do Paraíba, a quantidade de municípios que não tem nenhuma secretaria de meio ambiente, ou aonde a Defesa Civil não tem uma sala, ou aonde você vai olhar o efetivo do Corpo de Bombeiros não é suficiente nem para aquele município, quanto mais para atender queimadas em outros municípios, ou o equipamento que eles têm, né, um carro-pipa, né, poucos abafadores. Então, quer dizer, às vezes as coisas, né, se houvesse, por exemplo, uma força-tarefa nos municípios para prover os municípios desses, tanto de pessoal, brigadistas, né, tanto da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, brigadistas voluntários, né, treinar esses brigadistas, agricultores familiares, comunidades, né, equipamentos. Então, toda uma complexidade que vai desde um nível maior, né, de uma política, como de ações muito pontuais e efetivas nos municípios. Ok. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Só o Boletim Entrevista fica por aqui. Voltamos com o próximo assunto. Um forte abraço, devolvo aí no estúdio. Abraço. Você que acompanha o Boletim Legislativo sabe que toda quarta-feira a gente abre espaço para falar de empreendedorismo. E o assunto de hoje é cidades inteligentes. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente do Sebrae aqui para a região de São José dos Campos. Vamos falar sobre empreendedorismo em cidades inteligentes. Cidades inteligentes não só aquelas que têm uma elevada incidência de tecnologia no aparato da gestão pública, na maneira como você presta serviço para o público, mas também aquela que prepara o seu cidadão para poder aproveitar todas as inovações tecnológicas trazidas por esse ambiente de inovação. E aí a cultura empreendedora, a educação é fundamental. Não dá para o gestor público pensar só em criar empreendedorismo de alta tecnologia ou inovador, sem pensar em ter o preparo, pessoas que consigam aproveitar, porque você pode até desenvolver empresas, mas você vai ter dificuldade em conseguir mão de obra qualificada para trabalhar nessas empresas, nesses negócios que você está criando. Chegou o momento de saber como ficam as temperaturas aqui em São José. Hora da previsão. Na tarde desta quarta-feira, o sol segue forte, com um aumento de nuvens ao final do dia. A máxima esperada é de 34 e a mínima de 18. Já para amanhã, quinta-feira, o dia segue parecido como hoje, com muito sol durante todo o dia e há pouca chance de chuva. A máxima prevista é de 34 e a mínima será de 20.
O Boletim Legislativo termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A programação completa da TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Um abraço, tchau, tchau.